Passar a palavra ao partido Chega, ao Sr. Deputado João Tili, que divide com o Sr. Deputado Rodrigo Alves. Mas também é Alves. Eu é que não li o último apelido. Rodrigo Alves Taxa. Peço desculpa, Sr. Deputado. Exato. Sr. Deputado João Tili. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, bem-vinda a esta casa. Eu colocar-lhe uma pergunta no final, mas há aqui alguns pressupostos que gostaria de enunciar. Está muito alto isto, talvez. Dizia eu que lhe faria até uma pergunta retórica, se bem que sei que não me vai responder, mas vamos falar sobre... Está aqui um... Estás muito à frente. 2-3. Vou-lhe falar sobre migração, capítulo 5 das conclusões. Vamos tentar mais uma vez que eu pus isto mais baixo aqui. Uma pergunta retórica sobre os números que aparecem na comunicação social, refiro-me aos migrantes. Sobre o capítulo das migrações, que é uma das conclusões principais, e é o problema que mais aflige os europeus. Os portugueses parece que ainda não, mas os europeus sim, como sabem, pelo menos é isso que veicula a comunicação social. Todos os dias aparecem números novos e hoje apareceram também números novos sobre hipotéticas contribuições dos imigrantes para a Segurança Social. Eu queria perguntar à Senhora Secretária de Estado se ela sabe de onde é que vêm estes números. O erguer de sobrancelhas indica que não sabe muito bem. Eu também não. Mas andei por isso. Está bem, mas eu fui pesquisar. Os números sobre as contribuições dos imigrantes. Não, isto é muito importante, porque tudo que vem a seguir tem a ver com isto. Sim, mas o método não é pergunta-resposta. Terá que concluir a sua intervenção. Eu sei que não. Mas então é assim, eu também não sabia e fui investigar. Mas posso perguntar aos seus deputados aqui presentes se algum sabe de onde é que vêm aqueles números. Por exemplo, hoje na SIC Notícias apareceu que afinal já não são 1.800 milhões, são 2.200 milhões. Sabe de onde é que isso vem? Ninguém sabe. Então eu fui investigar. Vem num relatório que se chama Relatório Estatístico Anual de 2023 e esses dados reportam 2022 da autoria de uma senhora chamada Catarina Reis Oliveira. Todos esses dados têm só uma fonte. Uma senhora investigadora, pelos vistos com algum pendor de extrema-esquerda, algum não, muito, porque toda a vida dela foi trabalhar sobre a imigração e no sentido de mostrar que a imigração é a panaceia, a imigração é muito boa para todos os países da Europa. É a ideia dela, mas isso é mau, porque isso inquina logo o estudo dela. Quando se trata de uma ativista de esquerda, e já vamos ver que o Bloco de Esquerda atrasa em todas as suas informações e no seu plano eleitoral, estamos a falar de uma investigadora que é de extrema-esquerda e, portanto, todas as conclusões que ela vai tirar estão à partida inquinadas, ou seja, isto não é um estudo científico. Isto, quando muito, é campanha eleitoral. Mas vamos andar para a frente. O Bloco de Esquerda, como digo, copia todos os seus gráficos no ponto sobre imigração. Catarina Reis Oliveira. Mas um economista comunista, por isso estava ali também bem, também quero falar nele, também é comunista, e muito reputado, e foi deputado desta casa, o Dr. Eugénio Rosa, destrói completamente esse relatório. E diz que é tudo mentira o que lá está escrito, num artigo do I, podem pesquisar. Ele diz que a balança custo-benefício não tem nada a ver com aquilo que esta senhora diz. Pelo contrário, e, resumindo, fala no custo para o SNS por cada pessoa, imigrante ou não, que é cerca de 1.320 euros. Fala das escolas, custo nas escolas de educação, que são 7.000 e tal euros por ano, por cada aluno. E fala dos nascimentos, que mais de 50% já são nascimentos que provêm de imigrantes. Bom, mas, voltando ao início, se as contribuições para a Segurança Social fossem essas que esta senhora diz que são, muito rapidamente, cada imigrante tinha que ganhar qualquer coisa como 2.727 euros. Eu tenho os cálculos aqui todos e posso disponibilizá-los. Ou seja, como só há 500.000 imigrantes em Portugal, segundo a TVI, num programa há menos de 3 semanas
que foi emitido sobre a imigração, só há 500 mil imigrantes. Para eles gerarem 1.800.000, tinha que haver qualquer coisa como 300 euros por mês de descontos de cada imigrante, o que é absolutamente falacioso. Isto é baseado em dados do Eurostat, que não faz censos nem sondagens, faz apenas inquéritos, e se os faz. São apenas estimativas e falta falar do desemprego dos imigrantes, que é o quádruplo do desemprego dos nacionais. Portanto, esta história está toda mal contada, eu estou a acabar o meu tempo, mas quero apenas então perguntar à senhora Secretária de Estado se o Governo vai continuar a fechar os olhos, o Governo e a Europa, se vai continuar a fechar os olhos à imigração ilegal, nem cheguei a falar nela porque não tive tempo, essas é que não descontam nada, zero. Se vai continuar a fechar os olhos à imigração ilegal ou se vai pôr ordem na mesa a toda esta desinformação e fake news. Muito obrigado. Agora o Sr. Deputado Rodrigo Taxa vai usar o mesmo micro, não é? O tempo está parado. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a Sra. Secretária de Estado e permitam-me também saudar todos os meus colegas deputados, na medida em que é a primeira vez que me dirijo à Comissão, desde que, naturalmente, nela tomei posse. Sra. Secretária de Estado, no passado Conselho Europeu, como disse bem, foram abordadas várias matérias que têm a ver com o futuro da União, entre as quais a guerra, o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. Como disse também muito bem nas suas conclusões, foi reiterada a condenação da agressão russa e o reforço do compromisso da União Europeia com não só essa condenação, mas o apoio que tem que ser dado à Ucrânia, não só em termos financeiros, como militares e diplomáticos. Neste sentido, curiosamente, fixei que a Sra. Secretária de Estado também referiu essa mesma expressão. As conclusões do Conselho referem que a União Europeia apoiará uma paz justa e duradoura, continuando a promover os esforços diplomáticos a nível global para que tal objetivo possa ser alcançado. Houve também notas quanto aos conflitos que graçam no Médio Oriente, mas naturalmente, por economia de tempo, já não me vou debruçar muito sobre eles. Nessa medida, Sr. Secretário de Estado, aquilo que lhe queria perguntar não eram, neste momento, nada mais que duas questões. A primeira, se nos pode elucidar sobre qual foi a posição de Portugal relativamente ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, nomeadamente no que diz respeito à possível integração da Ucrânia na NATO, assim como ao envio de armamento para a Ucrânia e da sua permissão para uso de fins ofensivos. Temos acompanhado com alguma preocupação o evoluir desta questão e gostaria, nesse sentido, de lhe questionar se nos podia elucidar sobre o seu desenvolvimento. A segunda questão tem que ver com saber se o governo português tenciona ou não enviar armamento para a Ucrânia. Caso assim aconteça, se está a ser utilizada alguma plataforma logística para esse efeito, bem como, se me permite, havendo o intuito de enviar algum tipo de armamento, se também nos podia esclarecer sobre qual o seu tipo, a sua função. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada. Terminadas as intervenções por parte dos grupos parlamentares, que totalizaram 23 minutos, é esse o tempo que a senhora Secretária de Estado tem para dar a respectiva resposta, eventualmente aqui com um pouquinho de tolerância. De qualquer forma, dou-lhe a palavra de imediato. Muito obrigada, Sr. Presidente, e eu agradeço todas as perguntas que me colocaram os senhores deputados, e começando pelo Sr. Deputado Manuel Pizarro, do Partido Socialista, que falou, em primeiro lugar, sobre a competitividade. Eu concordo em absoluto, e o Governo, que a competitividade é crucial para a própria coesão social, para reforçar a produtividade. Nós falamos muito de competitividade, mas na realidade o que, enfim, a própria expressão do Conselho é competitividade, mas obviamente que a maioria das medidas que têm sido referidas, até no relatório Draghi e no relatório Lettas, têm a ver com produtividade
e nós naturalmente que apoiamos todas as medidas que possam conduzir a uma maior produtividade e competitividade da economia europeia. Há vários aspectos dos relatórios Letta e Draghi que para nós são muito importantes, eu não os referi especificamente, mas vou talvez referir 2 ou 3 aspectos. No caso do relatório Letta, valorizamos em particular o que foi um dos aspectos do relatório que nos parece muito interessante, é a liberdade para ficar, que nos pareceu, de facto, é um desafio também no caso de Portugal, e em especial algumas regiões de Portugal, e a preocupação que o anterior Presidente Letta referiu sobre a política de coesão e a forma como a política de coesão é crucial para preservar a própria... No fundo, a política de coesão é indissociável do mercado único e, portanto, é uma política que tem que ser preservada, em particular no aspecto da coesão regional. No âmbito do relatório Draghi, sublinharia, enfim, sem ser exclusivo, não é? Estes são 2 aspectos que me parecem relevantes e há muitos outros, mas no relatório Draghi sublinharia também 2 aspectos que me parecem cruciais. O primeiro é o reforço dos meios, que é referido pelo Presidente Draghi, que põe uma estimativa, que faz uma estimativa concreta daquilo que será necessário, não é? Do reforço anual de verbas a nível da União Europeia para fazer face aos desafios que nós temos pela frente, e que o próprio Presidente Draghi refere que será, enfim, considera a possibilidade de dívida comum europeia, não só numa perspectiva de aumentar o financiamento, mas também na perspectiva, e esta pergunta foi colocada por alguém, eu retomarei, até na perspectiva de termos uma menor fragmentação do setor financeiro. E, portanto, seria um instrumento que serviria não só para aumentar os recursos, mas também para melhorar o mercado único, ou para melhorar a eficiência e eficácia do mercado único no âmbito do setor financeiro. Sobre a Ucrânia, de facto, a evolução da situação da guerra é extremamente preocupante. Aqui Portugal posiciona-se como a maioria dos Estados-membros, enfim, nós apoiamos as opções que têm sido tomadas e as declarações que têm sido feitas no âmbito da União Europeia pelos Estados-membros, pelos 27 Estados-membros. Como foram colocadas várias perguntas sobre a Ucrânia, eu tenho aqui uns dados adicionais que gostava de transmitir aos senhores deputados, sendo que se calhar não estou a responder individualmente a cada um deles, peço desculpa, mas já agora aproveito para dar a informação em geral que me pediram. Em particular sobre o apoio de Portugal, porque várias pessoas me fizeram essa pergunta. Como sabem os senhores deputados muito bem, Portugal e a Ucrânia assinaram um acordo de segurança bilateral em maio. Desde o início da guerra, Portugal já entregou cerca de 1.400 toneladas de equipamento letal e não letal. Em 2024, no quadro do que foi um compromisso com a NATO, Portugal vai fornecer durante, portanto, o ano todo apoio militar no valor de 221,6 milhões de euros, sendo que já entregámos sensivelmente, no primeiro semestre deste ano, entregámos sensivelmente metade deste valor, cerca de 110 milhões de anos. No que diz respeito ao plano diplomático, um aspecto importante e que é, no fundo, é uma posição portuguesa e que tem sido, e que é válida em vários aspectos da situação geopolítica internacional. Portugal tem amplos contactos com parceiros globais, em particular parceiros no que atualmente se gosta de chamar o Sul Global, que é uma expressão um bocado, enfim, abrange demasiadas realidades, mas enfim, é assim que se designa, mas em particular naqueles países com os quais temos relações próximas e onde temos até comunidades portuguesas importantes e Portugal pode exercer e tem vindo a fazer contactos também no âmbito deste conflito e desta guerra na Ucrânia, tem feito contactos com estes seus parceiros para, no fundo, fazer esforços diplomáticos para que eles tenham, enfim, se aproximem das nossas posições. E, por fim, terminava só neste âmbito da Ucrânia, espero que tenha respondido a todos, mas depois penso que há uma segunda ronda onde poderão clarificar mais algum ponto. Sobre o ponto da Ucrânia, Portugal apoia a proposta da Presidente da Comissão Europeia, que foi de usar os ativos, isto é uma proposta que foi assinada pelo G7. A Presidente da União Europeia
no fundo, no quadro desta proposta, neste âmbito da proposta do G7, que é usar os proveitos, os lucros dos ativos russos congelados, usar uma parte desses fundos para criar um novo programa de assistência macrofinanceira. O montante total é perto enfim, o valor depende, no fundo, dos lucros, não é? Dos ativos, portanto é difícil dizer, mas estará entre os 45 e os 50 mil milhões de euros. A Comissão Europeia propõe que, no que diz respeito à Europa, seja usado 35 mil milhões de euros neste apoio macrofinanceiro à Ucrânia. E Portugal apoia naturalmente esta posição e este empréstimo que é feito, portanto, é depois reembolsado por esses tais lucros dos ativos imobilizados. Pronto, isto era sobre o tema da Ucrânia, porque várias pessoas me perguntaram, e então continuo, se me permitem, com as perguntas por grupo parlamentar. Falou-me depois o Sr. Deputado Manuel Pizarro sobre a situação no Médio Oriente. De novo, uma situação extraordinariamente difícil, em que Portugal tem estado sempre... Tem estado Portugal, juntamente com os parceiros da União Europeia, numa tentativa apelando a um cessar-fogo e condenando os ataques de parte a parte, os ataques sobre Israel e os ataques que têm sido realizados, em particular também sobre forças das Nações Unidas. Enfim, neste momento apoiaremos as iniciativas e temos apoiado as iniciativas que procuram chegar a um cessar-fogo e espera-se a uma paz duradoura. Sobre a questão dos dois Estados, Portugal sempre defendeu e continua a defender a solução dos dois Estados. Eu referi aqui, e acho que é importante reiterar, que Portugal tem liderado esta iniciativa, juntamente com a Dinamarca e com a Grécia, no sentido de criar condições para que possa existir um Estado palestiniano, através de um apoio não só financeiro, mas também institucional, à autoridade palestiniana. E esta é uma das medidas que nós temos procurado fazer para tentar fazer um caminho para a criação desse Estado, que nos parece que é, de facto, a única solução viável para resolver o conflito de forma duradoura, uma vez ultrapassado esta urgência humanitária, que neste momento, de facto, é gravíssima. Finalmente, sobre os migrantes, enfim, acho que concordamos que, de novo, a aplicação do Pacto do Asilo e Migrações, que temos em conta o interesse nacional. Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro tem sido muito transparente e tem falado muito frequentemente sobre este tópico das migrações e, portanto, é uma posição nacional que é ter a porta aberta, mas não escancarada, e isso quer dizer que é apoiar políticas que, com humanismo, possam retornar os migrantes que, de facto, não entraram e não vêm de forma regular e, ao mesmo tempo, ter caminhos legais de migração que permitam a integração, a valorização dos migrantes e que é benéfico para a nossa sociedade. Passando então agora ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Carvalho falou-me na competitividade e os temas do alargamento. E falou-me especificamente sobre o caso da União Bancária e o mercado único de capitais e o caso, e em particular, falou-me da nova comissária, da comissária indicada, e esperemos que em breve a comissária efetiva, a doutora Maria Luísa Albuquerque. Tem inteiramente razão. Este tema da competitividade não passa sem nós aprofundarmos o mercado único e aprofundar o mercado único, em particular no âmbito dos serviços, e especificamente a União Bancária e no mercado único de capitais, é fundamental. A dependência da União Europeia, das empresas da União Europeia, do financiamento bancário, em particular, torna muito mais frágil a União Europeia a choques externos e internos, a choques de financiamento. É uma constatação que é empiricamente verificada por todos os economistas que estudaram este tema e, por isso, é óbvio que é preciso aprofundar o mercado de capitais e aprofundar a União Bancária com o terceiro elemento. Portanto, a União Bancária tinha 3 pilares, continua a faltar o pilar do Seguro Europeu de Depósitos, que é uma preocupação que nós continuamos a ter em referir sistematicamente.
enfim, veremos como é que, o que é possível fazer neste âmbito. Eu penso que a comissária designada por Portugal tem uma pasta absolutamente crucial e não é uma pasta que seja apenas crucial para Portugal, já seria muito, mas é uma pasta que é crucial para toda a competitividade da União Europeia. Beneficia absolutamente todos os países que tenham sucesso na sua função e parece-me que a sua competência e qualificação e o trabalho que tem realizado nos dá todas as garantias que poderá fazer um trabalho muito importante para a União Europeia e, naturalmente, beneficiando a União Europeia, beneficia também Portugal e, por isso, acredito que pode ser uma grande mais-valia para todos. Sobre reduzir e eliminar as burocracias, é um tópico que também temos referido muitas vezes a nível da União Europeia. Naturalmente que em Portugal também gostaríamos e estamos a fazer um esforço para o fazer, mas obviamente que a nível da União Europeia também. Sobre o alargamento, Portugal defende, falou-me especificamente no caso da Moldova e aqui eu queria aproveitar este momento para enfim, indicar a satisfação por a Moldova ter escolhido o caminho de integração na União Europeia. Aliás, tive a oportunidade de participar na Conferência Intergovernamental que abriu as negociações de adesão com a Moldova em junho e penso que é o alargamento à Moldova, à Ucrânia, e estou apenas a referir-me às conferências intergovernamentais onde eu participei, mas a todos os Estados-membros e também agora mais recentemente tivemos a segunda conferência intergovernamental com a Albânia. O alargamento é muito positivo para a União Europeia, é uma política que beneficia do ponto de vista geoestratégico, nos beneficia do ponto de vista do mercado único, um mercado maior tem vantagens para todos, incluindo para Portugal, e por isso, naturalmente, que somos muito favoráveis. Naturalmente, com alargamento a países que são muito diferentes, que têm características específicas, exige também reformas institucionais, reformas do financiamento e tudo isso nós temos apoiado, transmitido e até sido bastante vocais em todos os fóruns possíveis sobre essa necessidade. E, aliás, foi o tema de uma carta também que o Sr. Primeiro-Ministro enviou à Presidente von der Leyen em setembro e que penso que os senhores deputados também devem ter conhecimento, mas naturalmente que isso é fundamental. Sobre a senhora deputada Eva Brás falou-nos sobre a segurança energética, sobre a segurança energética, sobre as migrações, e penso que foram os dois principais temas. A posição de Portugal, falou-nos sobre a questão da Estónia, da Primeira-Ministra da Estónia. Neste momento, aquilo que eu transmiti foi a posição de Portugal sobre o apoio que conta dar é o que está previsto enfim, no que eu indiquei agora inicialmente na primeira ronda, e nós continuaremos a apoiar todas as iniciativas a nível da União Europeia e contribuiremos nesse âmbito. Portanto, é isso que contamos fazer. A segurança energética, obviamente, é importantíssima e uma parte do esforço que Portugal faz em termos de apoio militar e humanitário também, enfim, será utilizado para fazer face a essa questão energética. Naturalmente que Portugal tem uma situação um bocadinho específica, é que nós somos uma ilha energética, nós não temos mais dificuldade em exportar energia por causa da condição neste momento, em particular, menos noutros aspectos, mas em particular no que diz respeito à eletricidade, terão que ser os países vizinhos a fazerem enfim, a darem mais esse apoio, porque Portugal exporta muito pouco para fora da Península Ibérica devido a barreiras que ainda existem, enfim, entre a Península Ibérica e França no que diz respeito às interligações elétricas. Mas nós damos todo o apoio a estas medidas. Sobre migrações, naturalmente que temos uma preocupação que todos têm, é natural que os nossos sistemas de migrações possam dar resposta ao acréscimo de procura, digamos. O Governo tem feito um esforço muito grande, aliás, tomou medidas muito relevantes logo no princípio do mandato para fazer face a esta situação, com uma reforma da AIMA em particular, está a tentar tratar todos os processos com a maior brevidade possível e já tem tido resultados muito positivos e, portanto, nós acreditamos que
enfim, que neste momento as nossas instituições estão melhor preparadas do que estavam no início do mandato para fazer face a pedidos adicionais que possam chegar. Sobre os senhores deputados do Chega, João Til e Rodrigo Taxa, eu confesso que eu não sei a que artigos é que o senhor deputado se refere, porque não os li, portanto, eu não conheço estes números. O que eu lhe posso dizer, não conheço os números que citou e os artigos que referiu, mas o que eu lhe posso dizer é o seguinte: é um facto que os trabalhadores migrantes que trabalham em Portugal contribuem para a segurança social. Contribuindo para a segurança social, enfim, contribuem para a segurança social. Também é um facto que a maioria dos migrantes que vêm para Portugal e que, na realidade, trabalha, são pessoas em idade ativa e em idade de trabalhar. Portanto, não conhecendo eu os números que o Sr. Deputado cita, não me surpreende que dê um contributo relevante para a segurança social. O que é óbvio, enfim, o que nós ouvimos de vários setores e associações de vários setores industriais, de serviços, é que Portugal precisa desesperadamente de trabalhadores. E, portanto, não é possível obter o que é desejável, que é progresso económico, competitividade e produtividade, se não conseguirmos integrar mais trabalhadores. Como a situação da nossa demografia, de facto, é uma situação em que a nossa taxa de fertilidade é razoavelmente baixa, apesar e o Governo tem feito muito trabalho para melhorar esta situação, também é verdade que nós e outros países europeus precisamos de imigração regular, regulada e que seja integrada no nosso mercado de trabalho e na nossa sociedade. E é para isso que o Governo está a trabalhar. Finalmente, o Sr. Deputado Rodrigo Taxa tinha posto as questões sobre a Ucrânia, eu espero ter respondido a tudo. Se me escapar alguma coisa, por favor, indique na segunda ronda. Muito obrigada. O que eu lhe digo, Sr. Deputado, é que seja qual for o número que apareça é falso, porque não há bases nenhumas. Não dá um número concreto. Espera, mas seja qual for é falso, porque não há nenhuma base, não há nenhum número. Portanto, o senhor pode inventar um, eu invento outro, o senhor Presidente da Mesa inventará o que quiser. O que se inventou foi de 1.800 milhões para a Segurança Social, que os imigrantes legais, porque os ilegais não contribuem com nada e não sabemos quantos são sequer, que os imigrantes legais, mas agora já não é esse número, atenção que já mudou. Bom, mas este número era até esta semana passada. Muito obrigado. Esse número vem do Observatório das Migrações, é o único número que existe. Observatório das Migrações, daquela senhora que eu há bocadinho disse. Muito bem, Sr. Deputado, está respondido. Se o Sr. Deputado quiser agora fazer uma intervenção, pode-se inscrever. Muito bem. Então, nós vamos fazer as intervenções por ordem de inscrição. Eu vou anunciar as inscrições todas que tenho, que são 4 até ao momento. Em primeiro lugar, inscreveu-se o deputado Ricardo Carvalho, depois a deputada Eva Brás Pinho, depois o deputado Paulo Pisco e agora o Sr. deputado João Paulo Rebelo. Se não houver mais nenhuma intervenção, teremos estas 4. Portanto, eu dou a palavra ao Sr. deputado Ricardo Carvalho. Tem a palavra, faz favor, e pedia que fossem rigorosos nos 2 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não estamos num balcão nem num café, estamos num sítio sério, por isso eu perguntei aos senhores deputados se sabiam de onde vinham aqueles dados com que nós somos bombardeados todos os dias. Nenhum dos senhores deputados disse que sabia. O senhor agora miraculosamente descobriu. Bom, mas olhe, mas está enganado, porque esses dados que o senhor diz não estão a fazer aquilo que chamam um sorte em termos de Excel. Portanto, para isso tinham que fazer. Este senhor é imigrante, este não é. Este não é. Quem é que fez esse estudo? Ninguém. Ouça, matemática percebeu um bocadinho. Estes números que aparecem aqui não têm nenhuma sustentação legal. Eu não posso dizer que são mais nem que são menos. Simplesmente lhe digo, estes são tão absurdos que se dividíssemos por 500 mil, dava um ordenado de 2.727 euros. É por isso que eu digo, com estas... Mas se souber fazer... Se quiser, eu explico-lhe. O contribuinte só paga 11% TSU, não é? Portanto, faça as contas. Agora digo-lhe assim, faça as contas. Por favor, não há diálogo, O Sr. Deputado terá que concluir. Para terminar. Sinto que estamos a perder o foco. Sim. A senhora Secretária de Estado
veio aqui no âmbito de uma audiência, os senhores deputados podem fazer as intervenções que entenderem. O senhor deputado agora invocou o direito da sua honra, tem 8 minutos para terminar a sua intervenção. 8 segundos. 8 segundos. Só para dizer que estes dados nunca podem ser verdadeiros. Eu não sei quais são os verdadeiros. Ninguém sabe, porque essas contas Bem, não Sr. foram Deputado, feitas. Isto é fake news. Muito bem. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Pinto Pereira para concluir as intervenções da segunda ronda. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu peço desculpa, Sr. Deputado. É aqui uma angústia que eu quero partilhar com a Sra. Secretária de Estado. Uma angústia. Porque quando foi a questão das eleições, salvo erro, 28 de julho deste ano na Venezuela, nós verificámos que houve uma tomada de posição mais ou menos do mundo ocidental, particularmente até da União Europeia e do alto representante da União para os Negócios Estrangeiros. Vimos, foi referenciado em várias redes sociais, nos meios de comunicação social, que existiam atas que a Maria Corina Machado, por exemplo, apresentou e que nunca foram apresentadas do lado oposto por parte do ditador Nicolás Maduro. Eu aqui na Assembleia da República, a semana passada, vi uma coisa que me constrangeu muito, que foi o PSD ao lado do PS e da bancada de extrema-esquerda a posicionarem-se no sentido de não reconhecerem as eleições democráticas ocorridas em território venezuelano. A tomada de consideração por parte do Conselho Europeu sobre esta matéria é um bocadinho tíbia, para não dizer pífia, no sentido que, por um lado, insta as autoridades venezuelanas a respeitarem a vontade democrática do povo venezuelano e a pôr em termo à violência, à repressão, ao assédio contra a oposição e a sociedade civil. Por outro lado, diz que só reconhece os resultados completos e passíveis de verificação independente. E quer dizer, isto é um contrassenso, porque não vai haver uma verificação independente, não houve até este momento, desde julho até agora, estamos quase em novembro, e, entretanto, enquanto o tempo passa, o ditador continua legitimado no poder e vai continuar assim durante uns anos. E isto preocupa-me, de facto. Não estou só a falar do governo português, nem do PSD e do PS, que eu vi aqui tomarem posição formal na Assembleia da República, e que achei uma vergonha. Estamos a falar de uma tomada de posição de um bloco democrático que devia ser uma referência no mundo, que é a União Europeia. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuo a fazer um bom trabalho e que possamos voltar a encontrar-nos certamente muito breve. Muito obrigado.